Bom, pessoal, quando foi me proposto estar trazendo para vocês uma palavra e esse tema maravilhoso que as mulheres, escolheram foi Volte a Sonhar. E eu quis trazer duas pessoas uma que eu já admirava e a outra que eu aprendi a admirar nesses últimos dias na Bíblia, juntas, mostrando como elas lutaram por um sonho, como essas pessoas fizeram para que o sonho delas se tornasse realidade. A primeira é uma pessoa pela qual eu admiro muito na Bíblia, pelo qual a história dela faz, assim, muito bacana, que é Ana. Gente, a Ana, lá de 1 Samuel, esposa de Elcana, é ela mesma. Ana, ela tinha um sonho. Todo mundo sabe qual era o sonho de Ana, né? Ficou muito explícito. Ana não tinha filhos. E a outra esposa do seu marido tinha, que era Penina. E naquela época, não ter filhos significava que você não era abençoado por Deus, porque Deus não te amava, né? Que Deus não te honrava. E ter filhos significava exatamente ao contrário. Deus te amava, Deus te abençoava. Mesmo ela sendo amada pelo esposo, ela tinha aquele sonho com ela. E o sonho dela de ter filhos rompeu uma barreira muito grande, que é a barreira do impossível. O fato de Ana ser estéril significava que ela não podia ter filhos. E isso trouxe grandes transtornos para ela. Lá em 1 Samuel 1,6, diz que Penina atormentava Ana. Ela era uma rival de Ana, porque ela tinha filhos e filhas. E Ana não tinha nada, não tinha filhos, né? Então, ela também atormentava Ana. E assim, por quantos tormentos, por quantas noites de sono, por quantos desafios passamos para realizar um sonho? Eu tenho um sonho. Você tem seu sonho. Vocês em casa têm os seus sonhos. Só que esses desafios, às vezes, é melhor a gente adormecer os sonhos, porque é tão difícil mesmo, sabe? Ana podia simplesmente se conformar, não sou amada por Deus, mas sou amada por Elcana. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um marido que me ama, porque a Bíblia diz que Elcana amava ela. Você vê, ó? Vem comigo. 1 Samuel 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então Ana podia se contentar que não, tudo bem, eu não tenho filhos, mas o Senhor não me ama, tudo bem, mas meu esposo me ama. E outra coisa, ela podia ter se convencido que não ter filhos significava tudo bem, mas não. Era o sonho dela. Era o sonho dela ter filhos. E Ana me ensina duas coisas muito preciosas em 1 Samuel. A primeira é que confiar no agir do Senhor. Que difícil, né? Dá até para dar uma respirada. Por que confiar é tão difícil? Por que se lançar é tão difícil, né? Porque sai da nossa zona de conforto. Porque nos mexe, nos movimenta. E em 1 Samuel 1,10 diz isso. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe o que isso me traz? Que chorar é humano. Os antigos falam que chorar lava a alma, né? E lava. Mas chorar para a pessoa certa, chorar para Deus. Ana não chorava para Penina. Ai, Penina, você tem filhos e eu não. Ah, não. Ana não se lamentava aí para Deus no mundo, não. Ana se lamentava para Deus. Então, às vezes, a gente precisa ter essa sabedoria, né? Não expor os nossos sonhos
e os medos desses sonhos se realizarem. Claro que Ana tinha medo de não ser mãe, mas nem por isso a Bíblia diz que ela se lamentava, que ela chorava para Eucana, que ela se lamentava, que ela chorava para Penina ou para outra pessoa. Não. A Bíblia diz que Ana chorava para Deus, chorava para o Senhor. Então Ana mostrava a amargura para quem? Para o Senhor. Isso é muito importante. Isso foi um ensinamento muito bom para mim. Eu quero compartilhar isso com vocês porque às vezes é difícil a gente não comentar com uma outra pessoa a frustração dos nossos sonhos. Como é difícil. Ana não ficava lá, ai, Eucana, Penina fez eu levar um monte de fralda hoje da Penina do Eucana Júnior, porque eu não tenho filhos e ela tem. Ana não fazia isso. Mas com certeza dava vontade. Porque quando nossos sonhos são frustrados, a gente lembra da primeira coisa. Culpar alguém ou até mesmo culpar nós mesmos. E aí, existe uma coisa muito delicada, que é abrir a gaveta, pegar aquele sonho, colocar na gaveta e fechar a gaveta. Porque sonho que não é vivido não é frustrado. Sonho que não é alimentado não é realizado, certo? Foi isso que Ana fez? Não. Ana orou, Ana chorou, mas Ana também fez um voto. E esse voto que Ana fez me traz um ensinamento, outro ensinamento muito grande, que Ana especificou o que ela queria no sonho, no voto. O sonho de Ana. O sonho de Ana era ter filhos? Claro, isso estava explícito, mas Deus não sabia? Sabia? Mas mesmo assim Ana orou, lá no versículo 11, pertinho, tá? Tá pertinho da sua Bíblia aí. Lá no finalzinho do versículo 11, Ana faz um voto a Deus e pede a Deus para ter filhos, se lembrar dela. E fala assim, e lhe deres, se o Senhor se lembrar de mim e me deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela pediu um filho varão. Ela não pediu filhas, ela não pediu filhos. Se o sonho dela era ter filhos, se ela ficasse grávida de uma menina, você acha que ela ia gostar? Ela ia amar a experiência de ter filhos. Mas ela pediu filho, ela pediu varão. Perdão. E ali ela fez um voto com Deus. Se ele desse um filho varão, ela daria ele ao Senhor. Ana foi específica no pedido, Ana foi específica no voto. E o Senhor achou graça de Ana. Naquele momento, vocês podem ler lá na frente, uma leitura muito bacana, tá? 1 Samuel. Naquele momento, foi uma palavra profética na vida de Ana. Ana se levantou dali, foi para casa e concebeu Samuel. E aí eu te falo, como que Ana nunca tinha pensado nisso antes, né? Por que não? Porque o Senhor primeiro precisa ver nos nossos corações a sinceridade, o voto e que confie nele. Então, Ana nos ensina duas lições muito importantes. Confiar no Senhor e fazer um voto. E eu não quero estender muito. Mas vamos comigo lá? Eu vou te mostrar outra coisa agora que um outro homem nos ensina. 4 coisas. Muito bacana, gente. Vocês têm que ler. Tô apaixonada por Neemias. História de Neemias, né? Lá em Neemias 2, ele ensina pra gente uma coisa muito importante. Neemias, quero que vocês leiam depois, ele tem um desejo do seu coração, que é reconstruir a história, né? Reconstruir a cidade de Judá, Jerusalém.
Então, vamos continuar. E Neemias, ele tinha um sonho, né? E até ele realizar esse sonho, ele seguiu 4 passos super importantes. Eu vou falar deles bem rapidinho, mas eu queria muito falar deles. Primeiro foi o seguinte, abre lá a sua Bíblia, em Neemias 1, 2. Veio Hassanem, um de seus irmãos, com alguns de Judá, e então lhe perguntou pelos judeus, que escaparam, que não foram levados para exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, acham lá na província, estando em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Deixa eu ficar mais pra cá. No caso Neemias, tá? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Vou ler de novo, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Neemias também tinha um sonho, que era reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade, né, da família dele, a cidade dele. Só que Neemias, ele nos ensinou 4 coisas aqui. Ele sentou. Quando diz que ele sentou, ele não agiu por impulso. Esse sentou aqui é de, deixa eu respirar. Com essa notícia, deixa eu perder as forças. Então ele sentou. Ele chorou. Lembra que eu tinha falado que o choro é algo que é necessário, mas que ele tem que ser feito para certo? Ele chorou a Deus. E além de orar, ele ainda jejuou. Então ele orou, ele jejuou e ele chorou. A oração, ela é a porta de tudo. Eu vi um filme esses dias que falava que a oração, um dos personagens falou, a oração é a última coisa que nós fazemos, mas deveria ser a primeira. Esse sonho foi um sonho que o próprio Senhor colocou no coração de Neemias, de reconstruir. E Neemias, ele planejou o sonho dele, ele orou e ele jejuou durante 4 meses até iniciar o processo da construção dos sonhos. Vou fechar a Bíblia. Quanto tempo você ora por seus sonhos? Quanto tempo você não faz um jejum pelos seus sonhos? Quanto tempo você nem mais chora pelos seus sonhos? Quanto tempo você não levanta e vai buscar os seus sonhos? É disso que eu quero trazer. O sonho, ele tem que nos motivar, ele tem que nos trazer alegria, tem que nos trazer esperança, mas ele tem que ser os sonhos de Deus sobre a nossa vida. Então, nossas orações têm que ser que o Senhor venha alinhar os sonhos dele com os nossos. Que a gente sonhe os sonhos de Deus para nossas vidas. Eu tenho os meus sonhos, claro, quem não tem? E eu acho que o meu sonho hoje maior é sonhar os sonhos de Deus. É saber o que Deus quer para mim. Não é fácil, mas é necessário. Então, minhas lindas irmãs, que saudade. Meu sonho hoje é poder abraçar todos vocês e dizer que isso tudo acabou. Mas vamos orar. Vamos jejuar pelos nossos sonhos. Né? Como foi dito, coloque os seus sonhos no papel. Resgate aquele sonho que você colocou na gaveta, para que o Senhor venha ouvir a sua oração. Jejue pelos seus sonhos.
não posso ficar muito um período sem comer, mas eu posso ficar um período sem isso, sem aquilo. Coloque isso um propósito para Deus, pelos seus sonhos. Faça um esforço maior pelos seus sonhos, mas coloque isso diante de Deus, não diante das redes sociais, não diante de pessoas que talvez não vão entender os seus sonhos. Penina não ia entender o sonho de Ana. Ela podia compreender, mas ela já tinha filhos e filhas. Ela não podia entender porque Ana insistia em ter filhos e filhas, em ter filhos, sendo que ela já tinha um monte. E estava ótimo do jeito que estava, porque mesmo tendo filhos e filhas, Eucana amava Ana, não amava Penina. Pelo menos a Bíblia não diz. Então, Neemias era o governador, tinha uma influência com o rei. Não precisava se dispor para construir uma cidade que já estava em ruínas. Mas era o sonho do Senhor para ele. E ele orou, ele jejuou, ele colocou todo o planejamento dele mediante a Deus. Tem uma parte, só para terminar, que ele fala, não sei se eu vou achar, achei. Lá em Neemias 2, 4, 2, 3. 2, 2. O rei me disse: por que está triste, ó teu rosto, se não está doente? Tem de ser de tristeza do coração. Então temi minha sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei. Neemias respondeu. Neemias estava triste, mas Neemias não podia aparentar que estava triste porque ele era o copeiro do rei. Tudo que ele bebia, antes do rei beber, ele bebia. Antes do rei comer, ele comia. Então, se ele aparentasse tristeza, o serviço dele deixava de ser confiável, certo? E às vezes a gente mostra a tristeza do nosso coração por não ter o nosso sonho realizado, e isso traz dúvidas da nossa fé. E não é. Fé é a certeza daquilo que não existe, não é palpável. E os sonhos de Deus para nós, os nossos sonhos alinhados com os sonhos de Deus, crer nele é um ato de fé. Então, só para voltar aqui, lhe respondi. Neemias estava triste, estava visível, porque o rei perguntou: por que estás triste teu rosto se não está doente? E ele respondeu: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Neemias estava triste, mas ele não mostrou a tristeza dele à toa. Ele mostrou a tristeza para chamar a atenção do rei. Foi algo planejado. Disse o rei: que me pedes agora? Ele podia ter falado: eu quero isso. Então, orei a Deus dos céus. Quando as pessoas perguntam sobre os nossos sonhos, os mais íntimos, às vezes eles querem nos ajudar, ou às vezes eles querem só saber. Por isso que lá no início eu disse que temos que orar, chorar para Deus. Porque o rei queria saber por que ele estava triste, queria saber qual que era o sonho dele, mas ele primeiro orou a Deus, pedindo direção para Deus do que falar. Porque, vou deixar vocês curiosos, lá em Neemias 2 lê, porque depois ele conta para o rei e é uma história muito bacana, mas Neemias orou antes de responder. Neemias chorou, Neemias jejuou, orou. Falo por mim também, quantas vezes eu já coloquei sonhos meus na gaveta. E vivo colocando, porque é tão difícil lutar por eles. Mesma coisa Ana. Enfim, vamos orar pelos nossos sonhos, vamos jejuar pelos nossos sonhos,
Vamos chorar a Deus pelos nossos sonhos, mas não podemos parar de sonhar, tá bom? Que o Senhor venha ficar com vocês, que Deus venha poder abençoar a família de vocês e que logo, logo a gente venha poder estar juntos. Fiquem com Deus. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão chegando seu dia, né? Beijo. Tchau, tchau.